Olá, amigos ortodontistas, vamos dar início aos nossos sábados da reciclagem. A ideia é formar um grande grupo de estudo, onde eu vou fazer a apresentação dos meus artigos publicados na revista Clínica da Dental. Vou abordar inicialmente artigos envolvendo temas específicos. Começarei com a simetria. E a simetria pode ser decorrente de problemas esqueléticos, onde o prognóstico é um pouco pior, problemas dentoalveolares, onde o prognóstico é melhor e o tratamento é mais simples, e até desvios funcionais. E vou fazer a apresentação desses artigos em blocos. Vou fazer uma pequena introdução com a discussão da maloclusão a ser envolvida, depois a apresentação do caso clínico com diagnóstico, em seguida mostrando a mecânica que foi utilizada, os resultados e, por final, as considerações finais, para que a gente tenha uma melhor compreensão de toda a mecânica que eu utilizo para corrigir as más oclusões envolvidas. Começaremos agora com um artigo que publiquei falando sobre tratamento da classe 2 subdivisão. E a classe 2 subdivisão tem uma característica interessante. Ele de um lado é classe 1 e do outro lado é classe 2. Na maioria das vezes, a maloclusão ela é causada por algum problema na mandíbula, sendo um problema dentoalveolar, pode ser um problema esquelético ou até mesmo funcional. Nesse artigo específico, a etiologia desta maloclusão, dessa simetria causando uma classe 2 subdivisão, foi decorrente de um problema dentoalveolar maxilar, que foi tratado com 2 mini parafusos extraalveolares. Nós iniciamos o nosso diagnóstico pela análise facial. E na classe 2 subdivisão é importante que você avalie se o paciente apresenta assimetria, pois se apresentar, provavelmente o paciente pode ter algum desvio funcional da mandíbula ou algum envolvimento de assimetria esquelética da mandíbula. Nesse caso, esse paciente apresentava simetria. Isso é importante porque o prognóstico é melhor. Ele pode ter agora sim um desvio dentoalveolar, um problema dentoalveolar que causa a assimetria da maloclusão de classe 2, onde o prognóstico é melhor de ser tratado. Outro fator importante na análise facial dele é que ele apresentava um aumento da protusão do lábio superior. Opa, isso também é importante porque se a assimetria for causada por um deslocamento, um posicionamento dos dentes da maxila um pouquinho mais mesiais e eu tiver que fazer uma retração assimétrica na maxila, esse é um fator importante porque eu vou reduzir a inclinação do lábio superior dele, que esse é um fator positivo. Outra avaliação que nós fazemos é avaliar a magnitude da discrepância da maloclusão. E nesse paciente aqui, ele apresentava de um lado 3/4 de classe 2 e do outro lado uma classe 1. E quando o paciente não tem problema esquelético, tem um problema dentoalveolar, normalmente a linha média dentária superior não é coincidente com a inferior. E neste caso, o paciente havia feito um tratamento ortodôntico prévio, onde tinha sido feito desgastes interproximais, onde foram colocadas as linhas médias dentárias coincidentes, o que dificultou a identificação de qual arcada estava com assimetria. Porque normalmente, quando você tem uma classe 2 subdivisão e não tem apinhamento, a linha média dentária que está deslocada em relação à linha média esquelética é normalmente a arcada que tem assimetria. Nesse caso, as linhas médias dentárias estavam coincidentes com a linha média esquelética, o que levou a uma maior complexidade para identificar qual arcada é que estava assimétrica para eu decidir de que forma eu vou tratar a classe 2, se é através de distalização assimétrica da maxila ou se é através da mesialização assimétrica do hemiarco inferior direito. Então, uma coisa importante é que a gente complemente o diagnóstico tanto com a análise das radiografias e no caso das assimetrias eu gosto também de complementar com a utilização da tomografia. E nesse caso, esse paciente apresentava os incisivos superiores com uma inclinação ligeiramente aumentada. Outro fator importante, porque se eu decidir tratar a assimetria,
através da distalização assimétrica na arcada superior, eu vou ter como efeito colateral uma redução da inclinação do incisivo superior. O que isso não é desejado, por exemplo, nos casos de classe 2, onde a arcada que está com problema é a inferior. Tá? Mas mesmo assim, até agora eu não sabia qual era a arcada que apresentava o problema, a assimetria. Então, se eu não tenho uma garantia, né, utilizando os meios convencionais de diagnóstico, então me levou a solicitar a esse paciente uma tomografia, né, para a gente fazer a cefalometria 3D. E nesse caso foi utilizado o protocolo COMPASS. O protocolo COMPASS faz a avaliação da relação sagital do hemiarco superior direito em relação ao esquerdo, levando em consideração a base do crânio. Então, nessa avaliação foi observado que no lado direito, os dentes da maxila, os molares, premolares e caninos, estavam mais mesiais 2,5 mm em relação ao lado esquerdo. O que me leva a crer que eu poderia fazer a distalização do lado direito 2,5 mm para a correção da minha maloclusão de classe 2 subdivisão. Outro ponto importante é que o paciente, através da cefalometria 3D, foi observado que a mandíbula era simétrica. Então, como é que eu resolvo normalmente os problemas de assimetria, né, maxilar? Fazendo distalização, utilizando os mini parafusos extraalveolares no exercício. Em relação à mecânica ortodôntica utilizada, nós iniciamos, né, fazendo o alinhamento e nivelamento das arcadas, e uma característica interessante dele é que ele apresentava um desgaste das bordas incisais e das cúspides dos caninos e premolares do lado direito, e decorrente daquela maloclusão de classe 2. E nós utilizamos como referência para posicionar os bráqueos não as bordas incisais nem as cúspides dos caninos e premolares, e sim os zênites, para que a gente pudesse harmonizar os zênites e depois ele fazer a reabilitação desses dentes. E aqui foi iniciada a nossa mecânica, fazendo o alinhamento e nivelamento. Observe que o paciente ficou apresentando uma simetria, né, do plano oclusal por conta desse desgaste das bordas incisais, e depois foi restabelecida, foi feita a reanatomização com uma resina composta de forma temporária. E aí nós iniciamos a nossa mecânica ortodôntica fazendo a instalação de 2 mini parafusos no IZC. Tá? Inicialmente eu começo com a mesma força, e forças suaves para estimular a formação do osso em volta dos mini parafusos extraalveolares. Então, inicialmente nós colocamos ganchos na distal dos caninos com molinhas, onde eu faço a minha mecânica inicialmente simétrica, mas lembrando que de um lado ele é 3/4 de classe 2 e do outro ele é classe 1. E como é que eu consigo fazer essa retração assimétrica? Então, eu coloco 2 ganchos do lado direito com uma puxada que eu chamo dupla, com 2 elásticos contínuos. E do outro lado eu faço uma puxada simples, onde eu coloco apenas um gancho e um elástico do lado esquerdo. Dessa forma, eu tenho uma maior força do lado direito e uma maior distalização do lado direito em relação ao esquerdo. Com isso, eu consigo corrigir a assimetria da maxila. Então, foi essa, basicamente, a mecânica utilizada. Tá? Agora nós vamos mostrar os resultados obtidos com essa mecânica. Ao final do tratamento, o paciente apresentou classe 1 de um lado, né, que tinha 3/4 de classe 2, classe 1 do outro, linhas médias dentárias coincidentes, e aqui um aspecto interessante. Ao distalizar, lembrem-se que os dentes tinham dimensões reduzidas. Os dentes começaram a surgir diastemas e foram acrescentados resina à medida que eu ia fazendo a distalização assimétrica. Ao final do tratamento, o paciente fez uma reanatomização
tanto dos incisivos, caninos e premolares, para que ele ficasse com anatomias coronárias simétricas do lado direito em relação ao lado esquerdo. E também, ele também teve uma melhora do perfil facial. Lembre-se que ele apresentava uma ligeira protusão do lábio superior. Como foi feito um pouquinho de retração dos incisivos superiores, esse paciente ao final ficou com um perfil mais agradável e continuou simétrico. Lembre que o problema era dentro alveolar. Então, quando nós fazemos a sobreposição dos traçados, nós temos aqui, com a repercussão da mecânica, uma diminuição da inclinação dos incisivos superiores e um pouquinho de intrusão dos inferiores devido ao nivelamento da curva de espelho. Outra coisa interessante é que ao final do tratamento de uma maloclusão de assimetria, é importante que a gente avalie se os côndilos estão bem centralizados nas cavidades articulares. Por quê? Se você utiliza uma mecânica intermaxilar, por exemplo, como elásticos de classe 2 assimétricos, pode ser que o paciente tenha uma acomodação, uma meserização, uma assimetria da posição dos côndilos na cavidade articular. Seria uma adaptação funcional a uma nova posição dentária. Então, isso pode causar uma recidiva. Eu, como de praxe, nos tratamentos de mais oclusões assimétricas, eu costumo fazer a avaliação com o protocolo Compass, onde além de avaliar a posição dos côndilos para ver se eles estão simétricos na cavidade articular, eu consigo também avaliar a relação das linhas médias dentárias em relação à linha média esquelética, o plano sagital mediano. E também aqui eu posso avaliar ao final como é que está a relação dos dentes, tanto do lado direito e esquerdo, em relação à base do crânio. E aqui nessa avaliação final da cefalometria 3D, eu observo que os molares ficaram equidistantes, tanto do lado direito e esquerdo, os molares superiores, em relação à base do crânio. Relatando que eu tive sucesso com essa mecânica assimétrica. E a mandíbula também pode observar que ela continuou simétrica e bem posicionada em relação à linha média esquelética. Então nós temos essa avaliação tridimensional, que é importante ser feita nos casos de assimetria. Gostaria de destacar um detalhe muito importante nesse artigo. Eu utilizei os N's como referência para posicionar os brackets e não as bordas incisais e as custos, como é de costume. Vocês sabem o que me levou a fazer isto? Foram os desgastes que os dentes do lado direito apresentavam. Essa estratégia consegue dar harmonia no tecido gengival após o nivelamento. E ao final do tratamento, todos os dentes puderam ser restaurados. Isso resultou em uma boa estética, tanto nos dentes como na gengiva. As considerações finais do tratamento da classe 2 subdivisão, nós temos que identificar onde está localizada a assimetria, se envolve a maxila ou se envolve a mandíbula, para que a gente possa selecionar uma mecânica mais eficiente. O segundo ponto é identificar qual a natureza dessa assimetria. Se é dento-alveolar, onde o prognóstico é melhor e provavelmente o tratamento é mais simples, ou se é esquelética, onde o prognóstico pode ser pior e o tratamento mais complexo, ou até mesmo funcional. E nos casos das classes 2 subdivisão, envolvendo assimetria dento-alveolar na maxila, os mini parafusos nas EC são um excelente recurso de ancoragem para que a gente efetue a retração assimétrica. Mas é importante também, gente, que vocês leiam esse artigo na íntegra para obter maiores informações e possam sedimentar mais os conhecimentos. Você gostou desse nosso sábado da reciclagem? Então, compartilhe com os seus colegas. Vamos formar um grande grupo de estudo. Te aguardo no próximo sábado. Um grande abraço.